Olá, meus irmãos do nosso canal Remédio do Milênio. Estamos de volta com a nossa 26ª parte do nosso mistério. O que Deus quer de mim? Bom, no 25º capítulo, nós ficamos ali na prefeitura, né? O prefeito entra na sala onde eu estava com o tesoureiro, ele puxando conversa com o tesoureiro. E quando ele chega na porta da sala, que ele depara com aquela cena, ele olha, analisa a situação, né, se cala e não fala mais nada, até porque o tesoureiro só olhou para ele, baixou a cabeça, muito desconfiado, e ele então calou-se também. O tesoureiro não falou nada, ele também calou e encostou na parede, cruzou os braços e ficou ali esperando, né, assistir um espetáculo de camarote sem pagar ingresso. Cara, olha porque o tesoureiro, porque o prefeito né, ficou surpreendido, impactado ali com aquela cena, né? Ele conhecia, né? O prefeito conhecia o orgulho, a arrogância né, o machismo do tesoureiro. E quando ele chegou, se depara com aquela cena, né? Ele intimidado daquela forma, né? Mal conseguiu olhar para ele, baixou a cabeça, né? Intimidado ali com a minha presença. Cara, o prefeito nem acreditou, né? Disse, ele deve ter pensado, né? Olha, o cara, o machão aí, né? Hoje eu tiro a minha desforra, né? Na nossa despeita, que eles eram meio despeitados aí, né? Ele bateu na minha secretária, né? Acho que eu não contei para vocês que antes desse episódio, né? Um tempo atrás, o tesoureiro tinha duas porradas, mas a secretária do prefeito dentro da prefeitura. E a secretária do prefeito dava duas de mim, né? E eles foi o maior barraco ali na prefeitura. Foram as porradas, ele bateu nela, ela bateu nele, foi uma confusão. E quando o prefeito entra, que vê aquela situação dele intimidado daquela forma, disse, agora hoje é a tua vez, hoje é tu que apanha. Hoje eu assisto, tô apanhando. Essa baixinha que vai te bater. Bom, cara, vamos analisar a situação aqui. O tesoureiro tinha acabado, minutos antes, ele tinha acabado de me deixar, né, na casa dele, né, sozinha, abandonada, sem nenhum oi. Ou seja, ele não estava nem aí para mim, ele não estava nem aí para mim, o tesoureiro, né, tratou com maior indiferença. E de repente ele está ali, questão de máximo uns 5 minutos depois, né, 10 minutos no máximo, ele estava ali intimidado. Olha, eu vou descrever a cena para vocês. Era uma criança, o tesoureiro estava ali, né? Sem espírito, sem aquele espírito de agressão que ele tinha quando as mulheres, ele ficava zangado ou se achava acuado, alguma coisa assim, ele ficava agressivo. Então ele estava ali sem esse espírito de agressão, sem orgulho, sem arrogância, sem machismo, nada. Somente tesoureiro. Parecia uma criança de 8 a 10 anos, que ele fez algo muito errado, muito grave, que a mãe chega e briga seriamente com ele. E ele fica ali intimidado, sem conseguir nem olhar, nem encarar a mãe. Sem conseguir dizer nada, ele não conseguia nem encarar a mãe. Imagine uma cena dessa e você vai ver o tesoureiro, né? Só que não uma criança, um homem adulto, né? Gente, não era mais, né? Não era mais eu que estava ali a reclamar com o tesoureiro, não era eu, né? Ele jamais ficaria intimidado, um homem orgulhoso, machista como ele, jamais ficaria intimidado, né, por eu estar reclamando com ele, por ele ter me tratado com indiferença, né, sendo que ele não falou nada, só me tratou com indiferença. Não era eu que estava ali a reclamar com ele, ele não estava nem aí para mim, né? Gente, eu garanto para vocês, quem estava ali a reclamar com o tesoureiro era a minha mãe, era a mãe dele, a nossa mãe, a mãe de Jesus. Ele jamais ia ficar intimidado comigo. Ele ficou intimidado por a mãe mesmo, a verdadeira mãe, a mãe do céu. Eu falei para vocês, né, que eu recebi uma herança aí da minha avó, né, nas orações, uma bênção, né? Deus já disse que abençoa até 20ª geração, né, daqueles que os ama. Pois é, minha mãe era minha avó muito devota da minha
da Nossa Senhora, né? E eu recebi esta herança, eu percebi que eu recebi esta herança no dia do meu batismo, que o padre fez questão, que meu nome era Maria. E também no dia da minha primeira comunhão, fiz a primeira comunhão de azul, no cor do manto de Nossa Senhora, coisa que não existia isso. Até hoje, né, eu sou catequista, até hoje é muito forte ainda a tradição de as crianças vestirem branco no dia da primeira Eucaristia. E nessa época a tradição ainda era mais forte, era toda de branco, tinha que estar toda de branco, tanto os homens como as mulheres. E eu estava toda de azul. Não se explica isso, como minha mãe colocou de azul e por que a igreja aceitou que estivesse de azul. E essa foto, por incrível que pareça, é a única foto da minha infância que me acompanha até hoje, não sei como, parece que ela tem pé e anda atrás de mim. Porque de tanto que eu já mudei, que eu nunca me importei com foto, nunca me interessei em guardar foto, ela é a única que me acompanha. Para me mostrar agora, neste momento, né, me fazer entender, né, quem estava me acompanhando todo esse tempo e me protegendo, né, era minha mãe. Minha mãe estava lá, gente, a reclamar com ele, e ele, intimidado, embora ele fosse adventista, né, não tem Nossa Senhora como mãe, mas ele, nesse momento, aquela criança, né, estava vendo como mãe, né, era mãe, reconhecendo a mãe naquele momento. Nós católicos temos Nossa Senhora como mãe, né, porque Jesus nos entregou ela nos pés da cruz ao discípulo amado, né, e como nós buscamos tentando ser os discípulos amados, queremos, né, fazer a vontade de Jesus, que é receber a mãe dele em nossas vidas, nossos corações, e receber como mãe, como ele nos entregou. Mas, enfim, ela estava ali a reclamar com ele, né, e ele ficou muito intimidado, era coisa de Deus aquilo ali, ele não ficaria intimidado comigo, ele ficou intimidado com a mãe mesmo, porque não era só uma mulher que estava ali brigando com o homem, era uma mãe que estava ali brigando com um homem, com o pai do seu filho, que tratou ela com indiferença, sendo porque o seu filho estava em casa chorando com fome, né? Então ela veio em meu socorro por isso, porque ela tomou as minhas dores, né? Porque eu estava ali como mãe que deixou um filho em casa chorando com fome e foi atrás do pai, e o pai tratou ela com indiferença. Então ela veio ali em meu socorro. E também, né, pelo fato de que ele era agressivo e ela jamais queria, não estava nos planos de Deus, né? E ela jamais queria que ele me agredisse, né? Eu tinha essa herança e ela então foi em meu socorro, né? E eu fiquei ali, né, esperando o tesoureiro falar alguma coisa, mas não me deu nenhum sinal, porque se ele tivesse pelo menos olhado para mim assim, não precisava ter falado nada, só dito, e aí? Assim, em gesto. Cara, eu tinha começado a quebrar tudo naquela sala. A minha vontade não era nem voar nele, era sair quebrando tudo, né? Descarregar a minha raiva, o meu ódio, tudo. Eu tinha um computador perto assim, eu ia quebrar tudo. Sair quebrando a mesa onde ele estava, mesa de vidro, sair virando mesa, virando tudo. Cara, mas graças a Deus, né? Ela veio em meu socorro, ele ficou intimidado, ele nem conseguia olhar no meu olho. De vez em quando ele olhava para mim para ver se eu ia bater nele, eu acho. Quando ele chegava, os olhos deles encontravam com o meu, ele baixava a vista rápido, então assim, ele jamais ele ia reagir daquele jeito, não. Então eu fiquei analisando a situação ali, ele não reagiu, não parecia que ia me dar sinal de que, né, da faísca que eu precisava para explodir. E eu comecei a ver que ele parecia arrependido, vi que não ia dar em nada, o prefeito ali, né, esperando de braços cruzados, né. Eu olhei e digo, não vai ser dessa vez, prefeito. Você vai ter a sua desforra no tesoureiro, não comigo. Então eu olhei para o prefeito, passei pelo prefeito na porta, não dei nem bom dia, zangada que eu estava, muito zangada. E saí, passei pela porta dos fundos, por onde eu tinha entrado, né? E fui embora, né? Quando cheguei lá, saí da prefeitura, que eu monto na bicicleta, eu não sei por que me deu vontade de olhar para trás. Aí eu olhei, quando eu olho, ele está na porta da prefeitura, no fundo da prefeitura me olhando, o prefeito. Ele saiu me seguindo, eu não percebi que ele tinha saído me seguindo quando eu saí da sala do tesoureiro.
E ele lá ficou parado me olhando como quem diz: o que essa baixinha fez para esse tesoureiro? Queria ele ficar intimidado desse jeito, né? E o que o tesoureiro fez para essa baixinha ficar zangada desse jeito, né? Ele ficou assim procurando resposta, né? Ele ficou impactado com a cena, né? Ficou procurando resposta e eu só olhei para ele assim, fui embora, não dei nem confiança novamente, não dei nem tchau. Fui embora. Quando eu chego em casa, meu filho está soluçando já de tanto chorar, bichinho. Chorou, chorou que não teve mais lágrimas e ali no berço começou a soluçar e parecia que ia dormir. Então eu deixei ele quietinho, deixei que ele dormisse porque eu não tinha nada para dar para ele. Eu não tinha R$1 para comprar o leite dele. E ele agarrou no sono, com fome, gente. Chorou, chorou, não conseguiu comer, ninguém deu comida, ele começou a dormir. E eu fiquei ali, né, chorando por ver o meu filho dormir com fome, né? E ter ido atrás do pai dele, ele tratou com indiferença. E eu fiquei sem saber o que fazer, sem R$1. Voltei de mãos vazias, meu filho chorando. E quando eu estou ali, a olhar para o meu filho dormir, né, com fome, com os olhos rasos d'água, né, com o coração partido, né, ver aquela situação, né, de ver seu filho dormir com fome sem ter nada para dar para ele, ter chorado que soluçou o bichinho. Eu ali com os olhos, né, cheios de lágrimas, quando chega uma pessoa, né, eu fui surpreendida com a presença de um dos 3. Agora eu quero que vocês tentem imaginar quem era dos 3 que apareceram, me flagrou neste momento chorando, né, com o meu filho com fome e não ter nada para dar para ele. Pensa aí, quem chegou nesse momento? O tesoureiro, o prefeito ou o secretário? Pense e se quiser responder, responde. E amanhã, e no próximo episódio, eu vou dizer para vocês quem chegou e me flagrou aí nessa cena triste. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.